que ainda tem que ir a Valbom e depois... Seja bem-vindo a mais um segredo, cá estamos para mais uma análise há uma semana, desta vez duas, porque a anterior nós tivemos. Portanto, notícias acumularam-se e não faltam. E o Clube Palmeirense, e é de enaltecer, comemorou 113 anos de vida, realmente um clube com muitos anos e que façam muitos mais. Primeira-feira do Mineiro recria a época de 1793 e 1800, em São Pedro da Cova. Isto aqui, estou a falar só do que aconteceu em Gondomar. O Coronel Duarte Costa, no comandante operacional da Unidade Nacional de Proteção Civil, apresentou as suas tropas aqui no nosso multiusos. Desculpem, no auditório da Biblioteca Municipal, portanto, a preparar a próxima proteção civil que se está aí à porta, e os florestais. Outra coisa muito importante que é também de enaltecer, que é uma coisa que podíamos também ter em atenção, é a baixa natalidade que está a prejudicar o Alto Conselho, e a desertificação é uma evidência em várias freguesias do nosso Conselho. A equipa de investigadores da Agronomia da Universidade de Lisboa criou um mapa das zonas onde se pode correrem riscos de grandes incêndios. Felizmente, onde não está incluído, portanto, mas estão 20 concelhos em riscos de voltar a acontecer incêndios de grande porte. Também se realizou no multiusos do 10º Encontro Nacional de Unidades de Saúde Familiar, em que tem como base o debate sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, das escutas são ilegais, diz a Comissão Europeia, que ameaça levar o Estado português a tribunal. Nós já aqui discutimos alguma coisa do género. A reconversão do Matadouro do Porto, que está já modificada, permite mudar a cidade, diz que é uma obra também de grande vulto, de grande importância. Guerrilha interna no PSD, de facto também, eutanásia, a convergência e a divergência, a despenalização acabou por não passar, e Marcelo respirou de alívio. Arquiteto Souto ganha o Leão de Ouro da Bienal da Arquitetura de Veneza, também é de enaltecer. Merkel em Lisboa, empresas alemãs são a segunda empregadora em Portugal. O Parlamento, como já se sabe, vamos discutir depois sobre a eutanásia na votação que veio a seguir. A nível nacional, António Costa com a Angela Merkel discutem o problema dos Estados Unidos abrirem guerra comercial à Europa, e que já estão, portanto, as taxas aduaneiras e o ácido de alumínio europeus, as ações europeus. É caso para se meditar um pouco se isto vai avante ou não. Bom, isto e mais uma coisa ou outra, o PSD, como já disse, anda de cadeias às avessas com guerrilha interna, IPO sem capacidade para fazer exames a mulheres que tiverem câncer da mama. Bom, meus amigos, a nível internacional há as eleições em Espanha, ou melhor, novos governos em Espanha e Itália. Também tivemos sempre de dar lá um cheirinho, vamos fazê-lo. Duvido que se consiga, mas peço aos meus caros que o poder de síntese maior, porque realmente os assuntos são tantos, e qual deles o menos importante. Vou começar agora aqui pela minha vez, vou começar pelo Ângelo, vamos com um cheirinho a Gondomar de tudo aquilo que eu falei. Eu gosto sempre de começar por Gondomar, e é por aí que temos começado. Tudo aquilo que eu falei e outras coisas que não falei, queiras abordar. Bom, boa noite, meus senhores, minhas senhoras, e boa noite aos caros colegas também. Eu penso que em Gondomar nós temos que salientar a vitória da taça do Sport de Rio Tinto, não é? Que ganhou a taça do Porto, não é? Da zona do Porto. Portanto, acho que é algo de salientar, e essa taça dá acesso direto à taça de Portugal. Portanto, vamos ter o Sport de Rio Tinto a lutar pela taça de Portugal, o que é sempre interessante. Em termos de notícias de Gondomar, assim, continuamos com o problema do campo de São Pedro da Cova por resolver, tanto quanto se sabe. Continuamos com a dívida da EDP por resolver também, tanto quanto se sabe. Parece-me que, em termos de grandes notícias, haverá a grande notícia de que este mês de junho iremos inaugurar o Parque Urbano de Rio Tinto. Portanto, será um evento para estarmos atentos e para vermos, de facto, como é que fica a funcionar na prática aquilo que na teoria parece bastante complicado. Não, Coelho, uma breve síntese dentro do tempo qual que é que o Ângelo utilizou para não ultrapassar. Muito boa noite a todos, estamos a ver os meus colegas aqui que estão no programa,
Eu gostaria de referir naquilo que são os mais e os menos de Gondomar, e finalmente nós temos esse hábito. Eu tenho aqui que salientar 2 mais, e curiosamente a nível do futebol. Eu saliento aquilo que já foi dito pelo Zé Ângelo, a vitória do Sport Clube de Rio Tinto na taça de futebol da Associação de Futebol do Porto. Isto já foi dito também, tem acesso direto a disputar todas aquelas eliminatórias da Taça Portugal. Eu espero que vá longe, mas acima de tudo é um prestígio, um clube de Gondomar ter ganho fora do concelho, portanto foi em Rebordosa, contra o Padroense, um clube de Matosinhos, ter ganho esta taça. Portanto, eu saúdo todos aqueles que são adeptos do Sport Rio Tinto e, acima de tudo, todos aqueles que gostaram que esta vitória tenha sido alcançada para o Sport Clube de Rio Tinto. Também saliento aqui, curiosamente, a subida à divisão do Clube Atlético de Rio Tinto, que é outro clube grande da cidade de Rio Tinto, que foi campeão de série na sua série e subiu à primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Curiosamente são 2 clubes de Rio Tinto, são 2 clubes que representam as cores da cidade e do concelho de Gondomar, e acima de tudo são 2 clubes que agora estão mais próximos um do outro, e eu espero que a convivência que tem sido feita ultimamente entre as instituições e os dirigentes continue agora também dentro dos campos. Portanto, estão de parabéns. Também quero salientar uma boa iniciativa da Câmara de Gondomar, que foi a comemoração em Gramide e na Casa Branca de Gramide, com várias atividades que ligou as crianças àquilo que nós temos de melhor em Gondomar, e nomeadamente também às forças de segurança e divertimentos, que foi no passado fim de semana a comemoração do Dia Mundial da Criança. Também acho que é uma boa iniciativa, e é uma iniciativa que deve preponderar e deve ser comemorada todos os anos. Pelo negativo, eu gostava aqui de reafirmar mais uma vez o meu lamento pelo vandalismo que há nos equipamentos municipais, nos equipamentos públicos. Infelizmente, um pouco por todo o Gondomar, ainda existem alguns vândalos que preferem estragar do que construir ou verem as crianças felizes, e estou a falar de equipamentos de prazer para as crianças e de fruição de horas de lazer para as crianças e famílias, e que infelizmente são fruto de vandalismo. Fico já por aqui. Aproveitarias o seu quer que eu lhe diga? Antes de mais, boa noite a todos. Eu não preciso de dizer o que é que você quer que eu diga. Você tem muito para dizer sempre. Eu não. Se é sobre o Gondomar, não tenho nada a dizer, não se passa nada. Não se passa nada? Exatamente. Portanto, o que é que há a dizer num conselho em que não é? A baixa natalidade. Estamos a falar da baixa natalidade, que era o assunto que eu ia pôr aqui. Mas a baixa natalidade. O que é que se tem que fazer para a baixa natalidade é um assunto transversal a todo o país. E que evidentemente provoca a diminuição da população residente no concelho. Você falou, e muito bem, que isso faz sentir baixo no alto concelho, ou seja, nas freguesias rurais. É natural que assim seja, porque se não há incentivos ao desenvolvimento daquelas terras, é natural que as pessoas saiam de lá, e saindo de lá não há natalidade, e não havendo natalidade diminui a população. Tão simples quanto isso. Não deixo de assinalar que é mais acentuado nestas freguesias rurais, mas o concelho no seu todo está a perder a população, portanto está a ter um saldo negativo no que respeita, portanto, à população. Mas também que incentivos é que as pessoas têm em Gondomar, que eu posso mostrar, pedir para falar, para aumentarem a natalidade? Nenhuma. Não de resto, então, conselhos já estão a fazer isso. Há alguns conselhos que apoiam e tal, nascimento de filhos, não sei quantos. Não é o caso de Gondomar e diga-se em bom da verdade, da maioria dos conselhos deste país. De qualquer modo, eu também penso que não é por 500 euros ou por 750 euros que um casal vai ter um filho, não é? Porque lhe custa muito mais do que isso, logo no primeiro ano. E, portanto, enfim, essas coisas têm que ser tratadas, do meu ponto de vista, ao nível da política nacional. Portanto, reconheço, seria demagógico da minha parte dizer que isto é uma culpa do poder local, não é?
É um problema nacional que, do meu ponto de vista, está a ser combatido. Meu caro, não Faria, dentro daquilo que falamos. Muito bem. Boa noite. Bom, ao contrário que falaram de futebol, eu não vou falar de futebol, porque acho que já foi tido, também já tínhamos referido, tirando a novidade do Sport Rio Tinto. Temos aqui a louvar os 33 anos do Centro Social da Lomba, sem a presença do Executivo da Junta de Freguesia da Lomba e apenas com o representante da área social por parte da Câmara. Olha, isso é que devia ser discutido, não é os 33 anos, é ausências e presenças em certas situações. Também na feira de São Pedro da Cova, isso é que era importante também não teve lá representado o Executivo. Tenho que dar um louvor às inaugurações das novas instalações da Cruz Vermelha. Fica aqui uma coisa a salientar em Baguio do Monte. Um evento de solidariedade que existiu também a favor do Centro Social da Paróquia de Baguio do Monte. Teve a participação de muitas pessoas e conseguiu arranjar uma dádiva. Ao contrário desses eventos que tiveram até alguns saldos positivos das ajudas e dos apoios de várias entidades, fiquei hoje um bocado triste porque soube que através do Banco Alimentar foram reunidos muito menos toneladas de alimentos, o que quer dizer que o povo português ajuda mais quando está em crise do que quando está a haver uma abertura. E não será o caso que vimos a notícia de alimentos deitados ao lixo? Não, isso são toneladas. Não, isso são outras coisas, são casos esporádicos. Deixa um bocado as não, eu conheço a realidade do Banco Alimentar, não é nada disso. As pessoas não têm tempo. São casos esporádicos que marcam as pessoas. Também, pelo menos já temos. A mim, como cheguei lá, não me apeteceu dar nada. Também vieram ter comigo. É possível, se for por causa disso, nós não podemos dar dinheiro a tua nada. A possível de existência de um mês já para a inauguração do Parque Urbano de Rio Tinto, se calhar vai ser inaugurado na altura de São Bento, e com aquelas afamas todas, espero que não haja atos de vandalismo. E sinceramente espero mesmo que não haja. Não estou a ser sarcástico, espero mesmo que não haja, porque vai ser uma altura complicada. Se calhar vai ser uma despesa que vão ter que meter vigilâncias durante o noturno, porque eu estou a adivinhar que vai acontecer. Período de férias de jovens, vão passar lá muitas noites perdidas, e se não abrirem rapidamente o bar também ao mesmo tempo, que isso pode ser uma ajuda de controle, vamos ter problemas, infelizmente. Eventos de solidariedade que estão a acontecer por conselhos, normalmente organizados por instituições ligadas a locais, que fazem trailers e corridas, que isso ajuda bastante. Quanto às unidades de saúde de família em Gondomar, foi um evento importante, por acaso coincidência não, mas foi numa altura assim como a questão da Cruz Vermelha ao mostrar o projeto para os cuidados paliativos e continuados, é importante numa altura que se falou tanto sobre eutanásia, mas não quer dizer que não é a mesma coisa, mas quer dizer que se calhar o investimento inicial que primeiro tem que ser feito, deve ser feito para isso, e depois sim, quando está a haver uma igualdade de circunstâncias, pensar que afinal não há uma solução, temos que pensar na eutanásia. E o resto, temos também o aniversário de 113 anos, e também quero dizer que este mês vamos ter os 250 anos da Igreja Matriz de Rio Tinto, que acho que é uma data que se deve ser salientar, e espero bem que a parte cultural de Gondomar se preocupe com isso, não só pela instituição que é, que acho que não preciso dizer nada, mas pelo edifício e a representatividade que faz em Rio Tinto, a Igreja Matriz, que é muito importante. Vai haver uma apresentação de um livro, medalhas comemorativas, mas acho que é interessante e vai haver bastante. Parece que a Igreja neste momento está a ganhar, obviamente, o pároco novo, mas também está a ganhar e noutros conselhos também, está a erguer-se com alguns inventos que devem ser cuidado e analisar e acompanhar, porque acho que vai ser interessante. O resto, vamos debater alguns assuntos. Eu sei que hoje querem me dar aí uma coça por causa das guerrilhas com o PSD. Vamos a elas. Meu caro Ângelo, agora vamos ver para o Congresso do PS. Vamos ter umas relações a que se tirou. Uma pequena abordagem.
E sim, percebo porque é que tu viras para mim quando falas do Congresso do PS. Vou virar para todos. O que é que eu tenho a ver com Eu pensei que o CDS tinha realizado congresso. Não, eu vou virar para ele porque o líder, lá o responsável do CDS, o Nuno Melo, diz que o Congresso do PS dá a ideia de que se está na Disneyland e parece que está uma brincadeira. E essa é uma afirmação assim um bocado. E não está. Pronto, é isso que eu quero que me digas. Eles estão a picar por alguma razão. E não só, há outras coisas que depois abordaremos. Mas para já. É assim, é evidente que quando nós olhamos para o país real e comparamos com aquilo que foi expresso durante o Congresso do Partido Socialista, de facto há uma diferença muito grande entre as duas coisas, não é? E nós estamos plenamente conscientes de que as coisas não são como as pintam. Penso que é de facto muito, muito importante, e foi apenas isso que foi salientado pelos dirigentes do CDS que estiveram no Congresso do PS, mas não. Para quem é qualidade, isso com uma coisa dessa? Sim, acho que está ao mesmo nível, ou até um nível mais elevado do que os comentários que foram feitos pela senhora Secretária-Geral Adjunta do PS quando visitou o Congresso do CDS, que fez questão de dizer que o país estava numa bruma por causa daquilo que tinha acontecido durante o governo da Assunção Cristas, porque foi de todo deselegante e não vi nenhuma onda de choque na comunicação social, como vejo quando se paga na mesma moeda. Portanto, aliás, uma moeda até, penso eu, já agora, já falaste sobre isso. Achas que tem lógica ela dizer uma coisa destas? Que o governo esconde a austeridade para levar números bonitos a Bruxelas? Mas é verdade. Então vejam o crescimento, por exemplo, da dívida pública. A dívida pública, a notícia foi que ultrapassou outra vez os 250 mil milhões. Portanto, estamos a falar de uma dívida pública que tem vindo a crescer sucessivamente desde que este governo tomou posse. Desceu em outubro, novembro e dezembro e subiu outra vez agora. Portanto, é um exemplo. Quando a coligação entre o PSD e o CDS deixou o governo, a dívida pública estava em 220 mil milhões. Portanto, e agora está em 250 mil milhões, ou seja, nós não estamos a melhorar. Por outro lado, as pessoas sentem no bolso todos os meses, quando metem gasolina, quando têm que comprar as suas coisas, não é? A taxa fiscal, o impacto fiscal é cada vez maior. Portanto, as pessoas vivem pior do que viviam há 5 anos, isso é um facto. Portanto, não é de todo dizer que estamos agora aqui na Euro Disney, e se calhar, ou até mesmo na Disney Global, se calhar isso será um pouco exagerado, mas a verdade é que o país real não tem nada a ver com aquilo que nos venderam durante, entre aspas, os dias do Congresso do Partido Socialista. É bastante diferente, não é? E isso é um facto. Peter Dias, não vou seguir, depois ouço em outro lugar para se defender o homem. Eu é que devia falar em primeiro lugar para apresentar o Congresso. Assim era mais fácil comentar. Você está a inverter a ordem natural das coisas. Não estou a dizer nada. Estou a dizer pelos vistos é mais importante, a coisa mais importante que aconteceu no Congresso do Partido Socialista foi no Melo dizer que parecia Euro Disney. Acho piada. Da linha política, isso que eu te pergunto é que não, mas do ponto de vista do marketing político, pelos vistos atingimos os objetivos. Mas a nível diga. Tirou alguma relação do... Não tirei nenhuma ilação em particular também não havia muito do Congresso do Partido Socialista. Registro, enfim, a preocupação com a memória de António Arnaud. Espero que essa preocupação esteja presente no Parlamento para a semana, acho eu, em que será discutido o projeto do Bloco de Esquerda sobre o novo Serviço Nacional de Saúde. Projeto esse, tanto quanto eu sei, tem coautoria do António Arnaud. Portanto, acho que as homenagens devem ser prestadas com factos concretos, não é com palavreado. Portanto, eu espero isso. Depois, em termos, digamos, do conteúdo, não me pareceu que surgisse nada de substancialmente novo.
parece-me que é um congresso de continuidade no que respeita à linha política do Partido Socialista. Aliás, os meus camaradas que estiveram lá presentes fizeram questão de salientar esse aspecto. E, portanto, enfim, foi mais uma liturgia do Partido Socialista, como são as liturgias do PCP, do CDS-PP, do PSD, etc, etc, etc. Muito rápido. Dou os parabéns ao Partido Socialista porque conseguiu abafar o caso Sócrates e depois quando com a famosa frase que eram os líderes contra a corrupção na política. Mas o Sócrates esteve presente no Congresso, não sei o que é que você disse. Isso, como é que se abafa uma coisa que está presente? Então Sócrates sabe, algumas coisas aqui para dizer. Só disse isso. Não foi, naturalmente que... Não tem que agora ter presente e bem representado. Ora bem, eu ao contrário daquilo, eu analiso as coisas com a seriedade que elas merecem, obviamente, e vou começar aqui pelo Ângelo Pinto. Eu não sei se o Nuno Melo alguma vez foi à Disneylandia, não sei, gostava de ver um bilhete. Bem, não está à espera que os convidados vão lá fazer abanar a cabeça, quer dizer, os convidados têm a liberdade de dizer aquilo que pensam. Mas está bem, mas já vai entender. Então, Mas já vai entender onde é que eu quero chegar. Porque eu gostava de saber se ele alguma vez lá foi e gostava de ver até um bilhete que eu tenha comprado para ir à Disneylandia, ou que eu tenha dado pelo menos, porque sinceramente não entendi o que é que ele quis dizer com aquilo. Quis ser mais uma vez não acho que tenha sido o fator principal. Acho que fica com ele, já não é a primeira vez que ele faz este tipo de comentários e, portanto, vindo de onde vem, fica onde está e fica bem. Uma coisa é certa, passado uma semana ainda falavam sobre isso. Relativamente ao Congresso do Partido Socialista, há que salientar aqui várias coisas. O José Sócrates nunca esteve no Congresso e nem sequer era o foco sequer deste Congresso, e tanto é que o Partido Socialista falou da vida interna do Partido Socialista, falou daquilo que são medidas tomadas no passado e eventualmente a tomar no futuro na governação de Portugal, e o caso Sócrates está muito bem onde está. O Sócrates teve digamos assim, a grandeza de espírito de sair do Partido Socialista para resolver um caso que é pessoal e não envolver a instituição, e portanto o Sócrates não sequer foi mencionado no Congresso. Agora, assisti a duas grandes homenagens feitas no Congresso, uma ao Mário Soares, um dos pais da nossa democracia, e outra feita a António Arnaud, aquele que é considerado por todos o pai do Serviço Nacional de Saúde. E as homenagens foram feitas também em vida, porque o António Arnaud foi, por unanimidade, eleito presidente honorário do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista honra os pergaminhos dos seus militantes e também faz as homenagens em vida aos seus militantes, aqueles que têm sido faróis na governação, ao nível destes 44 anos de democracia, desde 25 de abril de 74. E António Arnaud é um farol fundamental do Serviço Nacional de Saúde e vai continuar a ser um mentor daquilo que são ideias que também colocou para que o Serviço Nacional de Saúde continuasse com a mesma qualidade que tem, ou pelo menos que tem que ter, e que é reconhecida a nível mundial. Obviamente que não está tudo resolvido, obviamente que há problemas para resolver, e os tempos muito recentes obrigaram a cortes também no Serviço Nacional de Saúde, que estão a ser repostos lentamente, e foram anunciadas algumas medidas, incluindo a contratação de novos enfermeiros, a contratação, a tentativa para que regressem muitos dos quadros que saíram nos 4 anos de governação do governo de Pedro Passos Coelho, e há um forte incentivo que está a ser implementado para que esses quadros venham e regressem novamente a Portugal para fazerem face àquilo que são as nossas reais necessidades. Também gostaria de salientar que no Congresso do Partido Socialista houve uma tranquilidade, como é a panágio dos congressos do Partido Socialista. Há uma diversidade de ideias, há um confronto de opiniões, mas há sempre uma unidade que o Partido Socialista demonstra e tem perante o país. Eu vi ali algumas despedidas
Ana Gomes, nomeadamente, que não pretende recandidatar-se a deputada do Parlamento Europeu. Vi uma despedida sentida e um apelo feito por Ferro Rodrigues, é uma despedida de Ferro Rodrigues, até porque por circunstâncias de doença, e em que faz um apelo às novas gerações dentro do Partido Socialista para que continuem a pegar e a elevar a bandeira do Partido Socialista, e foi uma despedida do Ferro Rodrigues muito sentida, muito emocionada. Sim, um presidente da Assembleia da República que tem exercido o seu cargo com muita elevação. E também assisti a um deputado do Parlamento Europeu a dizer que estou presente, no caso Francisco Assis, aqui do Porto. Portanto, quero salientar aqui, e para finalizar esta questão do Congresso do Partido Socialista, salientar que Gondomar tem, mais uma vez, gondomarenses, militantes eleitos nos órgãos nacionais, dirigentes nacionais, a quem saúdo e a quem desejo um bom trabalho, um profícuo trabalho, e isto faz com que Gondomar, na senda nacional, continue a ter um peso e uma preponderância dentro do Partido Socialista que eu acho que deve ser salientadas. Tudo o resto são opiniões. Bom, meu caro, vamos falar um bocadinho agora da eutanásia. Tem que o seu partido, com a oposição do voto livre, o governo gerou de emergências de várias horas, no ponto de haver aqui situações que o Santana Lopes renuncia ao lugar que tem, contra relações institucionais. Enfim, há aqui uma autoria acusa do reinterpreciado de deputados. Enfim, uma série de circunstâncias que deu origem à eutanásia, que veio a ser, ao fim e ao cabo, reprovada com 5 votos apenas nos famílias. Da Disney vamos para a Torre do Inferno, já está a ver. O que é que tem a dizer sobre isto? Este facto, quem criou moça no seio do partido do PSD? Bom, criou moça, se calhar criou mais falatório do que moça, porque as moças existem e vão ter que ser limadas. É verdade que nós estamos aqui perante uma instituição nova, sabemos que não é um consenso geral a presidência do Rui Rio, existe muita oposição, mas também demonstra uma vitalidade que está a fazer com que as pessoas olhem para o PSD e até internamente as pessoas comecem a lutar pelas suas posições. E nota-se, por exemplo, aqui a Distrital do Porto, neste momento já são 3 candidatos que estão, e alguns candidatos com alguma representatividade, que demonstra que as pessoas estão a querer lutar pelos seus direitos. Se calhar uma coisa que o Rui Rio está aqui a fazer é provocar o debate internamente. Gosta ou não gosta, está a provocar um debate. Depois queria fazer uma pergunta ao Rui Faria só. Sim. Acho que ele teve uma posição, disse que era favorável, mas que dava o poder de voto. Não sei se era a intenção dele que provocasse a recusa, não sei, ou ele julgava que tinha o grupo parlamentar, mas ao mesmo tempo deu uma esperança que as pessoas pudessem ser elas próprias e votassem na sua consciência. Eu confesso, sobre a eutanásia, não consigo ter uma definição, porque cada caso é cada caso e só quem passa por elas é que sabe. Eu não consigo ter uma posição. A posição que eu acho que é admissível, e julgo que foi mais ou menos que o Partido Comunista definiu, que acho que há coisas primeiro fundamentais a tratar no Serviço Nacional de Saúde. É um reforço do Serviço Nacional de Saúde, é os cuidados paliativos, é os cuidados continuados, porque uma pessoa em sofrimento, às vezes, e por questões de falta de assistência médica, podem querer a morte ou podem querer deixar de sofrer. E acho que enquanto não houver essa qualidade de vida nos cuidados, não podemos exigir que as pessoas têm direito de decidir. Mas obviamente que as pessoas têm direito a decidir a sua vida. E nós somos habituados, e muita gente agora está a nascer, de poder decidir a sua vida. Mas também tem que haver regras. Pronto. Mas foi muito mais importante o ato eleitoral. Foi muito mais importante que depois muitas pessoas olhar para a televisão a acompanhar a votação. Se calhar muita gente nunca tinha acompanhado um escrutínio interno de uma Assembleia da República. Depois do que o próprio debate. O debate disse coisas muito
muito tristes, foi aqueles casos que foi dos velhinhos. Não se trata da morte dos velhinhos, trata-se da morte, se calhar, de crianças. Essa é que me chocou. Pronto, essa parte. é exatamente, mas aí quer dizer que o público, sim, mas aí nota-se que as pessoas não estavam preparadas para esse tema. Quer dizer que o tema foi levantado com muita leviandade. Acho que devia ter havido mais debates. O programa devia ter aparecido nos programas eleitorais dos partidos que quiseram, que era para ver se podia ser desenvolver com o tempo. Não é com um mês de falatório e depois com outros temas no meio. Não se consegue debater isso. Julgo que os deputados do PSD acabaram por provocar uma certa celeuma, mas positiva, porque houve debate entre eles. Eles próprios tiveram que discutir. A JSD teve uma posição, o Rio teve a mesma posição da JSD. Alguns deputados seguiram as ideias. Não houve abandonos de deputados, como em muitos casos, que deixam as bancadas para, e não estou a dizer que só do PSD, mas se calhar abandonam as suas bancadas para não ter que votar, nem para dizer que sim, nem que não, ou não. Houve votos e houve um suspense até ao fim. E acho que isso é que foi importante. O debate foi criado. Acho que a recusa foi positiva, porque vai-se criar um debate e cada vez mais vai-se prestar a um cuidado a essa questão dos cuidados paliativos e dos cuidados de continuidade e das unidades de saúde, que isso sim tem que ser trabalhado, porque está a existir muitas falhas. E vejam hoje as notícias que os hospitais médicos do Algarve têm que pagar quase o dobro, porque não há médicos nem no interior nem no sul. Estamos a falar Algarve. E isso é que é importante. Eu quero falar sobre isso, mas quero fazer uma pergunta. Antes a eutanásia, no ponto de vista do Partido Socialista, dá a impressão que parece que é irreversível, vai voltar brevemente ao Parlamento. E vai. Eventualmente, mas tão cedo não vai, porque o Partido Socialista não é um partido antidemocrático, antes pelo contrário. Há uma votação, tem que respeitar e agora sabe respeitar. A consciência de alguns que votaram contra ou que remaram contra, isso aí é que fará com que sejam os próprios a mudar a sua opinião. Mas eu antes disso, eu queria fazer uma pergunta ao Rui Faria, porque no meu partido eu estou habituado a uma determinada disciplina, ou pelo menos uma determinada conduta, e surgiu esta semana, há 15 dias, aí uma situação que eu ando há dias para fazer uma pergunta a um dirigente do PSD e daqui de Gondomar, e falo aqui em direto, digamos assim. Passaram 8 meses desde as eleições autárquicas, certo? Certo. Consensual. O Partido Social Democrata, PSD, autoriza ou permite que alguém passado 8 meses seja mandatário de uma candidatura interna à distrital do PSD, quando 8 meses antes foi candidato contra o Partido Socialista numa lista independente? Eu sei o que estás a falar. Isto é um mandatário de um candidato. Porque a pessoa em causa até tem grande amizade por ela, mas no meu partido isto não acontecia. Não, o que eu posso dizer sobre isso, houve pessoas que queriam a expulsão de elementos que não faziam parte, que foram candidatos pela independência. Chegou a ser discutido isso. O partido se quer aproximar pessoas, deu o direito de voto, mas isso é um mandatário de uma candidatura, não é, e o candidato pode ser qualquer um. Mas uma candidatura do PSD. Então mas quer dizer que a pessoa não deixou de ser militante do PSD? Não deixou. E foi candidato contra o PSD nas autárquicas? Não foi contra o PSD, foi um candidato. Não é contra o PSD que estamos a falar. Não é contra. Se o PSD é assim, eu acho que então não, mas é está assim. Tudo dito. Mas se calhar as pessoas que vão votar do PSD podem ter uma palavra a dizer. Estamos a falar de eleições internas. Se calhar, o que é mais grave. As pessoas, se calhar essa candidatura pode vir a sofrer consequências por causa disso. Rui, então qualquer militante do PSD nas próximas autárquicas diz assim, está aqui o meu cartão de militante e põe aqui de lado. Vou como independente. Não, pelo caso em concreto estás a falar, eu acho que não pôs de lado. Não, mas o que é mais grave então. Mas aí então, cada um. Então, nós somos o sistema. O PSD permite. Então o PSD permite que há militantes do PSD que vão contra o PSD nas autárquicas
sendo militantes, continuam a ser militantes. O que você quer dizer outra coisa e não está com coragem de dizer. Não, isso é que eu quero falar. Eu só gostava... Tu tiveste um caso muito particular antes das eleições que chegaram-te a ligar e tu resolveste bem no caso. Claro, obviamente. Mas por acaso foi uma decisão tua. Sim, obviamente. Mas se tu se fosse mas o Partido Socialista tem regras e, portanto, o militante que entrega um cartão e que seja... e que mas o militante não entregou o cartão. Ele não entregou o cartão. O que é mais grave, então. O que é mais grave. Mas é só para saber que esse estamos em Gondomar. Representar uma... É só para saber que pensei que estamos em Gondomar. Não. Se essa pessoa é que pode vir a prejudicar esse candidato. Não sei. Eu estou a perguntar se o PSD em Gondomar se permite este tipo de comportamentos. Se permite, pronto, estou elucidado sobre o PSD que temos em Gondomar. Não é só de Gondomar, isso não é o Conselho de Gondomar. Isso leva muito mais. Agora, relativamente... 5 minutos, para fazer uma pergunta. Relativamente a esta situação, eu apenas lamento e até porque a eutanásia, ao contrário que disse o Rui, está em programas eleitorais. É algo que foi pensado, é algo que está a ser, digamos, foi falado na sequência das últimas eleições legislativas. Agora, o que eu vejo aqui são duas situações. O Partido Socialista teve a coerência de apresentar o projeto e foi para a frente com ele, com o seu próprio projeto. O PSD, o grupo parlamentar do PSD, ou alguns deputados do PSD fizeram claramente questão de dizer que não estão com o líder Rui Rio, claramente questão, porque o Rui Rio, podemos ver, o Rui Rio previamente até teve uns encontros com António Costa, e o grupo parlamentar, ou alguns deputados do PSD, mostraram claramente que não estão com o líder, e isto demonstra em que pé está o PSD, e depois vêm as sequências das intervenções de Santana Lopes e por aí fora. E a minha segunda situação, ou ilação que eu tive desta situação, é o lamento que eu tenho em que não tenha havido, ao contrário do que tem existido até agora, uma ampla votação, um amplo acordo para que este tema da eutanásia, que é um tema muito, muito sério e muito, muito pertinente, tenha passado. E aqui faço, obviamente, aqui uma chega à esquerda parlamentar, do Bloco de Esquerda e do PCP, e dos Verdes, que não acompanharam, ou pelo menos não permitiram que fosse... Mas está no país, não está? Não estou no meu país. O BE apresentou o projeto, o PCP foi muito claro relativamente a esta matéria, quer dizer, mas você está a acusar a esquerda. A esquerda apresentou o projeto. Mas os projetos não passaram. Também o PS não passou. Infelizmente. Então está igual às circunstâncias. É aqui que eu quero chegar. Está igual às circunstâncias. O meu maior lamento é relativamente à posição. Ora bem, vamos por partes. Vamos por partes. Não, tu devias estar preocupado com a posição do Partido Comunista. Vamos por partes. Só brevemente, deixa-me pôr a questão. Vou pôr o live e eu respondo para ele a seguir. Diga lá então. Só para dizer, o líder do seu partido. Não, mas. Seria interessante. É só se vai expulsar ou se está de acordo com o que ele diz, que a visão do PCP é profundamente humanista sobre a eutanásia. Mas eu não quero comentar como o camarada diz, eu quero dar-lhe a minha opinião. Já disse várias vezes aqui. Eu quero dar-lhe a minha opinião acerca do assunto, e por isso é que eu digo que vamos por partes. E o primeiro aspecto é o seguinte: independentemente da eutanásia, como vulgarmente é conhecida, não é? O termo tecnológico não é esse, ser legalizado ou não em Portugal, eu acho que faz todo sentido, e não tem nada uma coisa a ver com a outra, que não sejam reforçados os cuidados, não é, paliativos e continuados relativamente a pessoas que estão doentes. Não é? Portanto, quando me contrapõe a questão da aprovação da lei com a questão do reforço dos cuidados paliativos, etc., eu sempre tendo a ver isso como algo economicista, e em saúde não pode haver economicismos, tem que haver tratamento das pessoas de acordo com os cuidados que elas precisam. E, portanto, para mim, obviamente tem que haver gestão, mas a gestão não tem nada a ver com o grau da doença. Desculpe, não tem a ver com o grau da doença deste ou daquele. Não venha cá a meter achas na fogueira que não vale a pena. Você já sabe que o que eu penso sobre a gestão da administração pública deve ser rigorosa,
deve presidir aos princípios da boa prática da gestão e da boa prática da economia, e, portanto, estamos arrumados contra esse assunto. A minha questão é, não se pode confundir uma coisa com outra. Depois, relativamente à eutanásia em si, eu sou daqueles que acho que não deve haver, portanto, não deve ser penalizada a eutanásia, por uma razão muito simples. Não é? É que para mim a vida é um valor supremo, não é? E eu não vou comparar com a questão da pena de morte, são coisas completamente diferentes, mas quem aboliu a pena de morte é porque considerou a vida um valor supremo. Eu acho que qualquer situação de morte provocada por um terceiro, voluntária ou involuntariamente, é contra aquilo em que eu acredito, que é acima de tudo a vida. Pronto. E quando o PCP diz que, ou considera a aprovação desta lei como um retrocesso civilizacional, eu penso que o que está na essência desta posição é esta, é o valor maior, é a vida, qualquer que seja a situação. Agora, e portanto, sobre a eutanásia, estamos entendidos relativamente àquilo que penso sobre o assunto. Agora, relativamente ao PSD, só uma nota do observador que está de fora. Quer dizer, não é de estranhar para ninguém que a bancada do PSD na Assembleia da República se divida sobre esta matéria. Sobre esta e outras. O Rui Rio, quando se candidatou, é presidente, não é? Presidente do PSD, não é? Não é secretário-geral, é presidente. Sabia que a maioria da bancada estava contra ele. Não é? Portanto, não se pode admirar ao longo deste tempo todo as coisas acontecerem como aconteceram. Eu acho é que ele cometeu um erro muito grave em termos políticos. E não é já em relação ao PSD, é quem está de fora. Quer dizer, já estou, depois da votação, já estou arrependido de ter dado liberdade de voto. Mas que ele é dado a nada. Não é? Ele foi à Islândia e distraiu-se. Do que é que estava à espera? Pois, se calhar faltou ir, porque se fosse, talvez, enfim, tivesse um assomo de lucidez e pensasse antes de dizer. Quer dizer, então o homem não refletiu antes as consequências da liberdade de voto? O que é que estava à espera? Bom, relativamente à pergunta da Lido Coelho, vamos lá ser claros, e ele não quis ser claro. Eu acho normalíssimo que o PSD tente não acicatar as hostes. Você sabe melhor do que eu que neste momento há um movimento em Gondomar de aproximação entre os eleitos pelas listas independentes e o PSD, nomeadamente ao nível da Assembleia Municipal. Portanto, qual é a dúvida? Ninguém. Quando se está a namorar, não é? Não se vai expulsar o namoro, pá. Não são duas confusões nada. Não, é a mesma coisa. Não são duas confusões nada. O que está aqui, primeiro, o PS em Gondomar não tem essa cultura de hostilizar quem vai nas listas independentes, porque senão já não existia PSD em Gondomar. É a opinião de quem está de fora. Segundo, quando há uma aproximação tão evidente em termos de Assembleia Municipal, eu não estranho que o PSD em Gondomar em concreto não faça qualquer forcing para... Não é isso que não estás a... Não faça qualquer forcing para expulsar este ou aquele, ou para que este ou aquele seja hostilizado de alguma forma pelo facto de ser mandatário ou candidato. Mas estou a dizer, é que o Pimentel esquece. E nós tempos atrás, o Rui vinha aqui dizer e mostrar que foi o PSD que expulsou A, B, C, e agora já não eu expulsou quem? Aproveitem muito desse expulsou quem? Eu apontei pessoas expulsas. Não conheço pessoas expulsas. Eu? Não. Foi Marcos Mendes que tinha. Mas eu não. Mas relativamente a posição do CDS. É verdade. A posição do CDS foi rapidamente conhecida. Portanto, naturalmente que se conhecia bem a posição do CDS. Mas há aqui uma situação que não sei se é
se é exatamente por essa discordância com o Rui Rio que há alguém que comenta no CDS que está-se mais próximo o CDS de Passos Coelho do que de Rui Rio na política europeia. A política europeia, a política local, a política nacional. Eu penso que uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, acho que não. Acho que em relação à eutanásia, penso que o Parlamento votou, como cada deputado votou conscientemente como deveria de o fazer. A eutanásia não passou, e portanto agora penso que deveremos de demorar algum tempo, estou de acordo com o Nuno Coelho, devemos demorar algum tempo até abordar de novo este tema. É um tema fracturante, é um tema em que a opinião individual e pessoal e o direito de a ter e de expressar deve ser salvaguardado e deve ser até protegido. E, portanto, percebo bem a liberdade de voto que o presidente do PSD, no caso, atribuiu aos seus deputados. No caso do CDS isso não era preciso, porque praticamente toda a gente concorda com a posição do partido e, portanto, a questão não se colocava. Mas no caso do PSD, de facto, dada a diversidade de opiniões que o PSD tem sobre este tipo de temas, pareceu-me que de facto a liberdade de voto era um caminho inteligente por parte do líder. Não percebo como é que a inteligência tão grande depois descamba depois do resultado, mas isso é outra situação. Penso que em relação ao Parlamento, como no passado também reconhecemos que um Parlamento que é capaz de promover um partido perdeu as eleições para liderar o país e que é capaz de o fazer com toda a consciência do que está a acontecer, nós temos que respeitar aquilo que lá acontece, mesmo quando não gostamos. Em relação à problemática à volta do PSD, eu penso que apesar de tudo, o mandato de presidente do Rui Rio que lhe está a correr bem, porque ele tem conseguido transmitir para o público uma imagem bastante positiva. Essa imagem positiva reflete-se nas sondagens. As sondagens indicam claramente que as pessoas estão a gostar da forma como o Rui Rio está a fazer oposição ao governo. E, portanto, pode acontecer que, de facto, as coisas se modifiquem e até o partido que tem maior votação, que teve maior votação nas eleições anteriores, possa voltar, de facto, a ser poder. Claro que o PSD é um partido muito diverso, como eu dizia há um bocado, tem pessoas de muitas origens e com muitas diferenças. É um partido muito difícil de conduzir em termos de liderança, é um partido muito complicado a esse nível e, portanto, não se pode esperar que de um dia para o outro passem a estar pessoas que estiveram do outro lado da barreira, passem agora para o lado da barreira do líder. Portanto, isso não vai acontecer com a mesma facilidade em que aconteceu no Partido Socialista. Claro que no Partido Socialista havia também a questão de estarem no poder, o que faz com que a oposição interna se desvaneça com muita facilidade, como aliás temos visto, e portanto isso é uma fonte de expressão, se quiserem, das oposições internas. No caso do PSD, o facto de não se ver que rapidamente tenha um restabelecimento do poder, isso faz com que haja de facto algumas vozes dissonantes mais fortes. No entanto, penso que é tudo com muita normalidade aquilo que tem ocorrido e não vejo nada que coloque em causa a liderança ou a forma ou a estratégia até do Partido Social Democrata. Quanto à questão da vitória por 5 votos da eutanásia, que acho sinceramente que é, dada a forma como foi a questão colocada e dado também o timing, que eu penso que é um timing completamente errado, eu não tenho uma opinião
definitiva formada sobre se sou a favor ou se sou contra, com toda a franqueza aqui neste grupo de amigos. Não tenho uma opinião fundamentada e formada ainda sobre a situação, e penso que é isso um pouco que o povo sente alguma falta. Penso que haveria necessidade de haver um esclarecimento muito mais cabal de quais eram as formas e as consequências das decisões. E, portanto, acho que agora vamos dar tempo ao tempo e ver como é que as coisas evoluem. Eu só queria dizer uma pequena coisa. É só para ver, há um bocado falou sobre a gestão hospitalar e convém referir, e no fundo está aqui também com os cuidados paliativos e com cuidados continuados. Ao mesmo tempo que o Estado injeta 430 milhões no novo banco, não é? O Ministro das Finanças ainda admite poder vir a injetar mais centenas de milhões, não é? O Ministro da Saúde vem dizer que os 24 milhões de euros para a ala pediátrica do Hospital de São João não podem ser geridos de uma forma intempestiva, justificando assim o facto das verbas continuarem por desbloquear. É um contrassenso. Quase um camarada meu a falar. Acho que aqui é uma coisa muito engraçada, porque os cuidados que tem de gerir 24 milhões é preciso ter muito cuidado para gerir, e temos de ter cuidado em libertar essas verbas, mas os 430 milhões avançam. Estamos a 10 minutos. Por causa das janelas do PSD, queres ver? Vamos gerir este tempo. Eu vi um Presidente da República 10 dias antes dizer que era seguro investir no Banco do Espírito Santo. Vamos falar mesmo sobre isso? Acho que sim. Vamos ver com quem é que eles estão ligados. Onde é que eles estão ligados aos processos? Os administradores. Porque agora as pessoas que andaram 4 anos a pedir o dinheiro continuam nas manifestações. Pois continuam. E onde é que eles vão? E onde é que eles estão reunidos? À porta das delegações do PS? Quem está a governar? Porque vocês não resolveram nada. Zero. Vamos concluir. Cerca de 9 minutos. Zero. Pensa está a resolver. Já resolveu uma parte e agora está a resolver outra parte que é mais complicada. Temos aqui 2 economistas e eu vou pôr 3 assuntos. Os portugueses estão a resolver. Estão? Inchando. É mais meio ponto na dívida pública. Vamos a 3 assuntos. Eu ia expor a questão. 3 assuntos e nós pegam no que quiser, nos partimos de volta, mas tem que ser muito simples, não tem poder de síntese. Eu falo da Merkel em Portugal, a guerra comercial, a Angela Merkel em Portugal, que não alheio o facto também de conversas sobre a situação dos Estados Unidos abrirem guerra comercial à Europa, também foi discutido isso. Há a situação também desse problema em que a China também já repostou. E há também uma situação que eu queria que vocês vejam. A jornalista Helena Garrido publica quem meteu a mão na caixa de gel de depósitos. E depois o PSD pode ir ter com ela, porque ela diz-lhes tudo. Mas é que não é só, porque aquilo que eu vejo. Escusa-se a alterar a lei para a divulgação. Eu vou começar pelos economistas. Vou começar primeiro a Dias, depois vou aqui ao Ângelo, depois concluo com os dois. Mas diga, o que é que responde? Pegue num assunto destes 3 que eu lhe falei, não sei, da Angela Merkel em Portugal, guerra comercial dos Estados Unidos. Acho que é um assunto importante, porque isto vai abrir aqui uma confusão tremenda. Olha, assim, sobre a Angela Merkel, eu acho que ela ainda não mudou o bico ao prego, e portanto continua a pensar que isto é uma província alemã e veio visitar aqui. E os portuguesitos, pronto, e porque é verdade que os portuguesitos ficam todos muito obrigados à senhora. Eu acho piada, é o Partido Comunista por ela ter. Acho piada, é o Partido Comunista a bater palmas. Acho piada. O Partido Comunista a bater palmas ou seja, devia estar alucinado. Ela veio. Em todas as aprovações do Orçamento de Estado, o que o Partido Comunista está a fazer é bater palmas. Foi mal orientado. Quando é que eu da próxima coisa vou ter tempo para lhe dar em mão uma série de coisas que o PCP apresentou na Assembleia da República, que você aqui, sobre coisas que você critica e que o CDS votou contra. Que é para nos entendermos uma vez por todas. Pronto. Não, é para nos entendermos. É que você acusa o PCP. Eu tenho
Mas depois, na volta, A vida dela, ela devia ter vindo cá no dia de São João para levar umas marteladas. Volte a encontrar aquilo que você contesta, não é? E o CDS sistematicamente vota contra. E portanto, eu vou trazer os papéis, vou gastar um bocado de tinta e papel para lhe trazer isso. Relativamente à Merkel, veio visitar a Quinta. Relativamente à guerra dos Estados Unidos, eu acho que o Trump está a ser igual a ele próprio. E cumprimentou Está a os ser igual a inquilinos. ele próprio, não é? E oxalá que continue com a guerra, porque é a única forma de facto haver no mundo comércio justo. Essa coisa de dizerem que é comércio justo é uma treta, não é? Sabemos quem é saqueado e quem fica com o saco. E portanto, se ele está a fazer isso, continue que está a fazer bem. Relativamente à outra questão, qual é? Eu até já me perdi. Você já respondeu? Sobre o livro da Carreira de Pina. Sim. Não sei se leu. É o que eu digo, quer dizer, a senhora deve estar bem informada e insisto, o PSD podia pedir à senhora para lhe passar as informações e evitava uma alteração da... O livro é muito interessante. De qualquer forma, o que eu digo é o seguinte, infelizmente não foi só a Caixa. Foi a Caixa, foi o PPN, foi o BES. Em relação à Caixa, eu achei curioso ainda no sábado, estava eu lá para cima, para trás das árvores, e li uma notícia muito curiosa, não é? Que a Caixa aceitou um fundo qualquer de um senhor dos futebols e vai daí, parece que perdeu mais 24 milhões e meio. Não é? Exatamente. Pronto, está tudo dito. Se fosse você a lá ir, ele não lhe dava dívida por aposição do fundo. 1.000 euros, certo? Substituiu a posição. Vamos ser breves. O fundo faliu, lá se foi a substituição. Vou dar se fosse você pedir 1.000 euros, eles punham algo lá que temos que pensar bem nisso. Se não pagasse, estava na Como é cadeia. o gajo de futebol, é Robes. Meu caro Ângelo Pinto. Bom, vamos começar pela guerra. Não é uma guerra. Precisamos realmente. A comunicação social é que gosta de E tínhamos falado das eleições em Espanha eu e penso Itália. que os países que têm regras claras de segurança social, têm regras claras de funcionamento dos mercados, que têm mecanismos de proteção aos consumidores, etc., têm alguma obrigação de se precaver contra aqueles que não fazem nada por montar este tipo de sistemas e processos. E portanto tem muito mais do que toda a América Latina, muito mais de toda. Mas a guerra não é entre a América Latina. Espera aí, deixa-me acabar. A América é entre a Europa. Mas que guerra? Mas qual é a guerra? Não há guerra nenhuma. Não há guerra nenhuma. Ninguém viu nenhuma guerra. É uma guerra no G7. É uma guerra no G7, não é uma guerra no G300, é uma guerra no G7. Vamos ver como é que inclui. Em relação às outras questões, tens que me lembrar também que eu estou muito a escrever. Caixa de depósitos. Penso que o livro está bem argumentado e bem escrito. E portanto Aconselho a ler. não sei se vai trazer alguma alteração, mas pelo menos é um levantamento sério. Parece ser um levantamento sério sobre as origens e acho que devíamos seguir o exemplo e escrever também sobre outros institutos. Mas deixe-me perguntar, vocês que já leram, deixem-me perguntar uma coisa. Então, onde é que fica o sigilo bancário que o Banco de Portugal argumenta para não dar aos deputados a informação? Mas as informações que estão publicadas no livro são razoavelmente públicas. São razoavelmente públicas, Pimentadista. O sigilo bancário ali não está em causa. Agora, acredito é que possa haver muitas outras situações que não estão naquele livro e que podem haver linkadas. Pronto, e que pode haver uma então versão vou esperar 2. pelo filme. Pode haver uma versão 2 ou um filme ou uma sequela, não é? Depois é que deve aparecer umas raparigas nuas. Mas penso que as sequelas deveria de ser também com outras instituições bancárias que devem ser também analisadas. E normalmente vamos parar sempre aos mesmos decisores, que isso é que é interessante. Nuno, uma breve pincelada sobre isto, porque realmente já estamos mesmo limitados. Ao contrário do que foi dito, eu acho que a Merkel respeita Portugal e a
E a Alemanha tem uma coisa que nós temos que também respeitar, é que tem poder de investimento e é aquilo que nós precisamos para desenvolver Portugal, dentro de uma lógica, obviamente, de respeito. E aqui eu saliento toda aquela problemática da Alta Europa, as conquistas que foram feitas e as guerras internas que os próprios trabalhadores tiveram para conquistar melhorias nos seus salários na Alta Europa, que é uma empresa que paga muitíssimo bem, exige muito, mas também paga muitíssimo bem e dá grandes condições aos trabalhadores. O facto de ela ter vindo a Portugal não é um passeio na quinta, mas é também para vir aqui, para vir aqui também colher algum apoio, porque ela também não está com vida fácil internamente e, portanto, a Angela Merkel pode cair a qualquer momento, como nós sabemos. Sobre a Caixa Geral de Depósitos, eu tinha aquela dúvida. Não, mas é que não tenham dúvidas, é que o caso português é um caso paradigmático, tem sido exemplar e tem sido falado de modo exemplar em toda a Europa. E vejam-se o que está a acontecer agora em Espanha. Portanto, exatamente, e vejam o que está a acontecer em Espanha. Portanto, há que aprender com aquilo que de bom se vai fazendo aqui em Portugal. Eu sei que custa, eu sei que dói, mas olha, é da vida. Como diz um amigo meu, é da vida, habituem-se. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, eu também confesso que quando saiu o livro, ainda não o li, eu também tinha a dúvida se o sigilo bancário ia ser quebrado ou não. Mas aqui na Caixa Geral de Depósitos o que é falado é aquilo que já é mais ou menos público. Agora ela elenca toda a história, uma compilação, e pega digamos, numa meada e faz. Quem quiser ver, pode ir ao salário. A senhora vai perder os direitos de autor que eu lhe podia dar, pá. Não, mas acho que vale a pena saber como é que as coisas passaram. Obviamente que há também outros livros sobre outras instituições bancárias com outra tendência. E eu lembro que até houve um indivíduo que lançou um livro e a instituição bancária, passado 3 dias, ele até era um grande exemplo de gestorista, a instituição bancária que ele geria até passado 3 a 4 dias faliu, que é o BPP. Portanto, isso também acho que será e terá todo o interesse, obviamente. Mas isto não está livre também não é. Estou aqui o referir. Bom, sobre Angela Merkel vir cá, enganaram-se na data que ela devia ter vindo cá no dia 23 de junho para levar umas marteladas. E então ela via. Você ia dizer que ela ia vir cá no dia 28 de maio? Não, vinha cá porque assim via muita gente com o martelo na mão, ela ficava contente, via. E era um feriado um domingo e ela tinha visto que afinal não havia tantos feriados em Portugal. Mas não, isso agora brincadeira, é importante ela vir cá e ver que nós estamos que não é aquilo que ela diz lá, não somos um país de preguiçosos e não temos muitos feriados, somos uma classe trabalhadora. Mas ela não diz isso. Não vamos confundir. Pronto. Okay. Tanto é que a Alta Europa está em Portugal, é altamente produtiva. Tá bem. Esse foi o socialista lá da... Está bem. Mas ela apoiou. Quanto à Caixa Geral de Depósitos, é como foi aqui o colega que disse, nós temos muitos casos paradigmáticos e vamos a ver se ficamos por aqui. Está a haver aí algumas mexidas e cada vez mais está-se a cimentar para ficarmos a 2, 3 grupos bancários cá em Portugal, e era se calhar que devia ter sido, e ponto final, e evitar que hajam mais asneiras que acontecem na banca. Por acaso do Banco Popular de Portugal, que é uma instituição que eu conheço, já foi por ter acontecido em Espanha e não cá em Portugal, porque cá aguentava-se e estava bem. Quanto ao resto... Eu não concordo com nada disso, deixa-me dizer. Assim, acho que é da quantidade e da diversidade que pode nascer a economia do mercado a funcionar. Agora, o que acontece é que o regulador e quem audita o sistema bancário, aí é que estão as falhas, não é nos bancos. Os bancos fazem aquilo que os deixam. Pronto, vamos concluir. Se nós tivéssemos 3, estávamos pior do que até 10. Isso não tenho dúvida nenhuma. Porquê? Porque estão. Não. É concorrência, meu amigo. Vamos concluir. Quanto ao resto, há uma notícia que eu não dei, que hoje foi apresentado um projeto de resolução pelo grupo parlamentar do PSD, que é para aconselhar o Governo a fazer um programa urgente de requalificação, por acaso, na escola secundária de Valbom.
Acho que isso é importante, acho que isso deve ser inserido. Isso, foi com base em visitas e foi feito isso. O grupo parlamentar uniu e acho que devemos ter um cuidado com as escolas públicas e ver, se calhar não é só de Valbom, mas há aí muitas centenas de escolas de Valbom que temos aí espalhados e que em alguns casos vai começar o ano letivo de 2018-2019 e se calhar muitas escolas não vão ter condições para as crianças. Bom, meus senhores, nós não falamos, mas vamos falar para o vosso programa da nova geringonça de Espanha. Se ainda houver. Se ainda houver, exatamente, se ainda houver, e também do novo governo italiano. Bom, vamos concluir sempre com uma notícia daquelas que realmente me fazem pensar. 34 bispos chilenos foram expulsos pelo Papa porque... Não foram expulsos. Condenados. Saíram, não disse nada. Demitiram-se porque acusados de pedofilia. Também um caso muito engraçado aconteceu na China. Esperou 5 dias depois do parto uma chilena, uma chinesa, porque não tinha 678 euros para pagar de despesas médicas. Conclusão, ficou lá 8 dias e depois apareceram 3 mil euros, mesmo assim não adiantou porque passou o prazo, ela ficou lá, continuou lá e só passado... A senhora foi ao hospital para ter um bebê. A verdade é que não tinha dinheiro para pagar. E só conseguiu dinheiro é que deixaram sair, passaram a pagar. A instituição até foi generosa. Foi generosa. Continua a dar de alimentação. Não sabemos. Depois houve realmente uma situação de solidariedade, apareceu lá dinheiro, já ultrapassou o limite daquilo. Os gajos que não deram aqui nos supermercados quando... Exatamente. Bom, meus senhores, hoje ultrapassámos um pouquinho o tempo que nos está, enfim, destinado. Foi um prazer. Amânio Couto, aqui o Ângelo Pinto, o Nuno Coelho, o Rui Faria, 30 dias ali na técnica, o Álvaro Almeida e o Nuno Almeida. Despedem-se, mobilizado. Até para a semana. Até para a semana.